vários símbolos ao longo do tempo e em diferentes culturas têm representado status, poder e riqueza. Esses símbolos variam desde barras depositadas em bancos centrais até colares e braceletes de joalherias renomadas. No entanto, o ouro tem sido o objeto de desejo da humanidade há milhares de anos. Já parou para pensar por que o ouro é tão valioso? Para se ter uma ideia, uma onça Troy de ouro, equivalente a cerca de 31 gramas, atualmente vale $2.000. Em comparação, o preço de uma tonelada de minério de ferro é de apenas $100. No vídeo de hoje, vamos abordar as razões por trás dessa grande diferença de valor e também examinar outras questões relacionadas ao ouro. Por exemplo, vamos discutir por que o ouro é considerado uma proteção contra a inflação e por que seu preço tende a aumentar durante as crises econômicas. Antes de prosseguirmos, gostaria de anunciar a parceira do canal. A Belogru é uma empresa no mercado de construção civil e empreiteira, atuando na Grande São Paulo e em Belo Horizonte. Com uma equipe altamente qualificada e experiência comprovada, eles transformam sonhos em realidade, construindo casas e edifícios comerciais, com qualidade excepcional. Os clientes confiam na Belogru para projetos dentro do prazo e do orçamento. Para um projeto de construção confiável, entre em contato com a Belogru pelo site na descrição. Antes de entrarmos nos detalhes, é importante compreender o que o ouro representa. O ouro é um elemento químico de número 79 e símbolo AU na tabela periódica. O termo AU deriva de aurum, que significa brilhante em latim. Ao compararmos o ouro com outros 118 elementos químicos na tabela periódica, algumas características se destacam. A primeira delas é sua durabilidade. O ouro é um metal extremamente resistente e não se deforma facilmente, o que o torna adequado para a criação de objetos de valor duradouros. Além disso, ele é altamente resistente à oxidação. Ao contrário de outros metais, o ouro não enferruja ou sofre corrosão quando exposto à umidade, ao ar ou a substâncias químicas comuns. Essa resistência contribui para sua durabilidade e longevidade. Outra característica notável do ouro é sua maleabilidade. Ele é um dos metais mais maleáveis que existem, podendo ser facilmente moldado, martelado e esticado em folhas extremamente finas, conhecidas como folhas de ouro. Essa maleabilidade permite que o ouro seja transformado em diferentes formas e detalhes intricados, tornando-o ideal para a criação de joias e objetos ornamentais. Essas propriedades significam que o ouro mantém sua aparência e brilho ao longo do tempo, sem sofrer deterioração significativa. Além disso, o ouro possui uma alta condutividade elétrica e térmica, o que o torna útil em aplicações eletrônicas, como circuitos e componentes de alta precisão. Sua capacidade de conduzir eletricidade de maneira eficiente e resistir à corrosão o torna um material valorizado nesse setor. E é claro, não podemos deixar de mencionar sua cor e brilho únicos. Essas propriedades físicas e químicas contribuem para a apreciação e valorização histórica do ouro. No entanto, há outro fator ainda mais importante que explica por que esse metal é tão valioso: a escassez. Ao contrário de outros metais que são abundantes na natureza, a quantidade de ouro existente no mundo é relativamente pequena e sua oferta é extremamente limitada. Em breve, abordaremos esse aspecto com mais detalhes. Dessa forma, somando todas essas características únicas e considerando sua escassez, o ouro se tornou um símbolo de status e prestígio desde os primórdios da civilização. Em civilizações antigas, como o Egito, o ouro já era amplamente utilizado na fabricação de joias e ornamentos, sendo considerado um metal divino. Um exemplo notável é a descoberta da tumba de um faraó em 1922, onde seu corpo foi encontrado dentro de um caixão maciço de ouro, pesando 225 quilos. Hoje, esse caixão teria um valor estimado em mais de $14 milhões. Isso demonstra que o ouro já era altamente valorizado até mesmo em 1300 a.C. No entanto, nessa época, o uso do ouro estava restrito a joias e decoração de templos. Curiosamente, foi somente no século VII a.C., no reino da Lídia, atual Turquia, que o ouro começou a ser utilizado como moeda para facilitar o comércio. As moedas de ouro rapidamente se tornaram o meio de troca preferido no comércio, sendo um marco importante na história do uso do ouro como instrumento financeiro. Até então, os pagamentos eram realizados por meio de trocas de mercadorias como animais, peles e sal. De fato, a palavra salário tem sua origem na prática de fornecer uma porção de sal como parte de pagamento na antiga Roma. Durante a Idade Média, a Igreja Católica começou a acumular grandes quantidades de ouro. Isso se deve em parte ao uso do ouro em imagens religiosas e na decoração de igrejas.
No século XV, tanto a Espanha quanto Portugal exploravam vastas quantidades de ouro nas Américas, o que resultou em um aumento significativo na oferta de ouro na Europa. Outra descoberta importante ocorreu em 1848, na Califórnia, quando foram encontradas grandes quantidades de ouro. Esse evento atraiu cerca de 300 mil garimpeiros de diferentes partes dos Estados Unidos que buscavam fazer fortunas com metal precioso. Com a implementação do padrão ouro no século XIX, o ouro se tornou a base da economia mundial e as moedas de ouro se tornaram a principal forma de moeda internacional. Esse sistema monetário estabelecia que o valor da moeda de um país estaria diretamente ligado ao valor do ouro. Em tal sistema, cada unidade de moeda, como o dólar ou libra esterlina, era convertível em uma quantidade específica de ouro a uma taxa fixa. Em outras palavras, o valor da moeda de cada país correspondia às reservas do precioso metal que ela possuía. Portanto, se um país quisesse aumentar a quantidade de moedas em circulação na sua economia, teria que aumentar suas reservas de ouro. Esse sistema perdurou de 1870 a 1914 e resultou em estabilidade econômica global. No entanto, com o início da Primeira Guerra Mundial, o sistema do padrão ouro foi abandonado. Os países obtiveram liberdade para emitir a quantidade de moeda que desejassem a fim de financiar os altos custos do conflito. Curiosamente, logo após o abandono do padrão ouro, a Alemanha foi devastada pela hiperinflação. Para se ter uma ideia, nessa época um dólar chegava a valer a 4,2 trilhões de marcos, que era a moeda alemã. Em 1923, o Banco Central da Alemanha havia emitido a incrível quantidade de 496,5 quintilhões de marcos. Sim, quintilhões. Isso significa que a moeda alemã havia perdido completamente seu valor. No entanto, voltando ao ouro, ele continuou a desempenhar um papel importante na economia global ao longo do século XX. Em 1944, durante a Conferência de Bretton Woods, o dólar americano foi estabelecido como principal moeda de reserva internacional. Seu valor foi definido em relação ao ouro, o que permitia que outros países trocassem os seus dólares por ouro no Banco Central dos Estados Unidos. No entanto, em agosto de 1971, o então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, desvinculou o dólar do ouro. Essa decisão foi motivada pela necessidade de emitir papel moeda para financiar a guerra do Vietnã. A partir desse momento, os Estados Unidos estavam livres para imprimir a quantidade de dinheiro que desejassem, sem a necessidade do respaldo em ouro. E assim, a situação perdura até os dias de hoje. Lembre-se da escassez do ouro mencionada no início do vídeo? Talvez agora fique ainda mais evidente para você. Ao contrário dos bancos centrais ao redor do mundo, que podem imprimir dinheiro sem qualquer lastro, o ouro não pode ser criado do nada. Sua quantidade é limitada. Vamos mostrar a você essa quantidade limitada. De acordo com a empresa, existem aproximadamente 208 mil toneladas de ouro em todo o mundo, o que equivaleria a um cubo de 22 metros de altura. Embora pareça uma quantidade considerável, esse número não se compara com as reservas de outros metais existentes na natureza. Por exemplo, a reserva global de minério de ferro é estimada em 180 bilhões de toneladas, de acordo com estatísticas. Além disso, o cobre, um metal amplamente utilizado na indústria, possui uma reserva mundial de 890 milhões de toneladas. Isso significa que a quantidade de cobre disponível é cerca de 4.478 vezes maior do que a do ouro. E como se era de se esperar, devido às reservas muito menores, a produção anual de ouro também é significativamente inferior aos outros metais. Vamos aos números novamente. Em 2022, a produção de minério de ferro foi de 2,6 bilhões de toneladas e a de cobre foi de 22 milhões de toneladas, enquanto a produção do ouro foi de apenas 3.100 toneladas. Com uma reserva menor e uma oferta limitada, o ouro tem sido capaz de preservar o seu valor ao longo do tempo. Esse é um dos principais motivos pelas quais o ouro é considerado uma reserva de valor há séculos e uma boa proteção contra a inflação. De fato, em 2022, os bancos centrais compraram a maior quantidade de ouro dos últimos 50 anos. Não foi por coincidência, uma vez que a inflação atingiu seu maior patamar em 40 anos nos Estados Unidos. Além das barras de ouro armazenadas pelos bancos centrais, o ouro também é amplamente utilizado na fabricação de joias e possui aplicação em diversas indústrias, como eletrônica, odontologia e medicina. A demanda por ouro continua a crescer. Portanto, como vimos ao longo do vídeo, o ouro possui uma série de características únicas que o tornam tão valioso. O ouro é um metal verdadeiramente único.
Sua durabilidade, maleabilidade e resistência à corrosão o torna excepcionalmente valioso. Além disso, sua escassez no mundo contribui pela alta demanda e o preço.